Este é o quarto e último capítulo da série de vídeos em que registramos dados sobre a vida de Onivan Elias de Oliveira, coronel da reserva da Polícia Militar da Paraíba, escritor, palestrante e professor de curso de pós-graduação. Nos 3 primeiros capítulos, Onivan falou sobre a origem da sua família e da sua carreira como oficial da Polícia Militar da Paraíba. Agora, ele aborda a sua formação acadêmica, falando sobre os cursos que realizou e das muitas palestras e cursos que ele ministrou em quase todas as polícias militares do Brasil e de outros órgãos de segurança pública. Onivan também fala sobre os livros, os 8 livros que ele escreveu, fazendo uma síntese de cada um deles. Por fim, ele registra as suas atividades como professor de pós-graduação. É o que veremos a seguir. Muito bem, nos 3 episódios anteriores nós fizemos aí um resumo da nossa carreira profissional, iniciando das fraldas até o ingresso no curso de formação de oficiais, em que fizemos um resgate da nossa infância na cidade de Souza, né? E como qualquer criança na década de 70, na década de 80, do interior do Nordeste brasileiro, tivemos uma infância típica de uma criança, com muita brincadeira, jogar de bola, empinar pipa, andar de bicicleta, enfim. No segundo episódio, tratamos aí da nossa carreira já dentro da Polícia Militar, especificamente no curso de formação de oficiais, em que passeamos do tempo de cadete até o posto de capitão. E aí mencionamos a data de criação do nosso grupamento de ações táticas especiais, ainda do posto de segundo tenente, depois o período que passamos no comando da companhia de polícia de choque, já no posto de capitão, e finalizamos com a conclusão no posto de capitão do curso de aperfeiçoamento de oficiais em 2008 na Polícia Militar do Distrito Federal. E no episódio anterior falamos aí da nossa trajetória no oficialato superior, ou seja, nos postos de major, tenente-coronel, culminando com a promoção ao posto de coronel. E aí comentamos que tivemos a oportunidade de comandar o Centro de Pós-Graduação e Pesquisa, a unidade responsável pelos cursos de pós-graduação na Polícia Militar da Paraíba. Tivemos a oportunidade de exercer a função de vice-diretor do Centro de Educação, como nós falamos anteriormente, seria uma espécie de um vice-reitor, um pró-reitor, alguma coisa nesse sentido. E a última função exercida como vice-diretor de gestão de pessoas. Por determinação legal, pelo nosso estatuto, completamos aí os 30 anos de efetivo serviço, fizemos o requerimento, a promoção ao último posto, o posto de coronel, e em março de 2023 ingressamos no quadro da reserva remunerada. E aí entramos na nossa parte mais acadêmica. O nosso propósito agora, nessa fase da vida, aí já não mais profissional, mas sim na fase de vida pessoal, o intuito maior é devolver, compartilhar esse capital intelectual acumulado aí durante os 32 anos de serviço para as gerações futuras, para a geração que está ingressando na corporação, aí que eu considero abaixo de 10 anos, né, está ingressando aí na corporação, e os que estão aí do meio, ou da metade da carreira, né, para o final. E aí o nosso propósito de vida, nossa filosofia é exatamente em forma de gratidão
em forma de agradecimento. Essas são as duas palavras que norteiam essa nossa fase de vida, é gratidão e agradecimento a Deus, gratidão e agradecimento a todo o efetivo, a toda a tropa dos oficiais e praças que trabalharam conosco, os nossos comandantes, os nossos oficiais instrutores, os nossos professores na academia, enfim, nos diversos cursos feitos. E aí, como falei, durante a carreira tivemos a oportunidade de fazer realmente dezenas, ou seja, mais de 10 cursos, mais de 20 cursos, tanto na área operacional quanto na área de gestão. E esse cabedal, né, esse capital intelectual, como nós falamos e reforço, o nosso intuito é devolver para que cada vez mais as nossas forças de segurança, em particular, em especial a Polícia Militar, preste cada vez mais serviço de qualidade à população, não só a população paraibana, mas a população brasileira como um todo. E aí, nesse sentido, agora eu faço vamos dizer assim, um passeio sobre nossas contribuições em alguns estados que nós tivemos a oportunidade de ministrar cursos, ministrar palestras, e aí vou citar aqui o estado do Amapá, o estado de Rondônia, o estado do Acre, o estado do Amazonas, Pará, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, estados esses que tive a oportunidade de ministrar cursos, ministrar palestras de forma presencial, e agora, depois do período, né, da pandemia, ou ainda durante o período da pandemia do Covid-19, em 2021, 2022, nós alavancamos, né, o mundo como um todo alavancou o uso da tecnologia com os chamados cursos online, ou palestras online, ou de forma híbrida, né, em que os alunos eles estão de forma presencial em sala de aula, porém também transmitido as imagens, né, ao vivo para os alunos que na época da pandemia ali, 2021, 2022 essencialmente, né, optaram por não presenciar ou estarem presentes nas salas de aula. E aí tivemos essas oportunidades de conhecer, como eu disse, ministrar palestras, cursos, essencialmente na área de programação neurolinguística, negociação de reféns, gerenciamento de crises, sobrevivência policial. Então, esse seria um primeiro cenário aí da contribuição acadêmica, como eu disse, na devolução, no compartilhamento desse capital intelectual. No mundo acadêmico, propriamente dito, né, das faculdades e cursos de pós-graduação, em termos aqui de Paraíba, iniciamos a nossa jornada no Centro Universitário de João Pessoa, UNIP, e aqui eu devo registrar os mais sinceros, né, agradecimentos e minha melhor continência policial militar à professora doutora Mercedes Muribeca, ao professor doutor Rômulo Paletó, que eu chamo de meus headhunters, né, que lá em 2009, quando eu retornei e concluí o curso de aperfeiçoamento de oficiais em Brasília, então em 2009, esse casal, essas duas pessoas maravilhosas nos convidam, nos dá a oportunidade de ser professor acadêmico, né, no UNIP, numa disciplina de um curso de pós-graduação, e a partir de 2009 nós ingressamos vamos dizer assim, nessa esfera acadêmica, de professor acadêmico, ainda na ativa, já no posto de major em 2009, e permanecemos até os dias atuais. Então atuamos como professor nas pós-graduação do UNIP, como professor de forma presencial, né? Nós não tínhamos ainda, não tínhamos atravessado e nem imaginávamos que ia atravessar a pandemia aí da Covid-19. Temos contribuição também na Uniesp, é uma faculdade aqui de João Pessoa, e aí agradeço ao professor Dr. Arthur pelo convite também, né? Tivemos a oportunidade das faculdades integradas de Patos, no interior aqui da Paraíba, de ministrar aulas em pós-graduação, e isso de forma presencial. E na parte online ou remota, como queira, né, via o Instituto Rogério Greco, via a Escola de Magistratura do Paraná,
são algumas contribuições. O Instituto de Doutrina Policial também é uma outra instituição que tivemos a oportunidade, estamos tendo a oportunidade de ministrar aulas nas pós-graduações em várias disciplinas. Porém, estamos priorizando as disciplinas de vitimização e morte decorrente de intervenção policial e a disciplina de gerenciamento de crise e negociação de reféns. Então, basicamente essas duas disciplinas são os nossos pilares. Isso em termos acadêmicos. E em termos de palestras, aí são os mais diversos eventos. Já tivemos a oportunidade de ir para o interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, fazer várias palestras aqui em João Pessoa, em congressos nacionais e internacionais, essencialmente aqui de criminologia e ciências forenses. E aqui devo registrar os agradecimentos, né? A professora doutora Aline Lobato, que sempre tem promovido os eventos de grande envergadura na área de psicologia, de psiquiatria, de ciência forense, de investigação criminal, e aí tem nos dado a oportunidade de compartilhar e contribuir também nesse mundo acadêmico, nesse mundo de pesquisas. E um terceiro momento é a parte do Onivan, escritor, do Onivan colaborador com as obras literárias. Nesse sentido, nós temos a primeira produção realizada em 2017, que basicamente trata da nossa tese do programa de doutorado em ciências policiais. Você sabe com quem está falando, usando a programação neurolinguística na aplicação da lei. Então essa obra ela tem como foco compartilhar conhecimentos oriundos da programação neurolinguística, da hipnose, da psicologia, para os policiais que estão envolvidos naqueles casos que nós chamamos de levar uma carteirada ou sofrer uma carteirada de uma pessoa de alto status social ou de nível ou uma autoridade, enfim. E aí, usando daquela famosa frase, né, você sabe com quem está falando. Então nós estudamos uma forma ou formas, né, de o policial, vamos dizer assim, sair desse tipo de cenário sem que haja necessidade do escalonamento da força, usando estratégias verbais e linguísticas. Nossa segunda contribuição ou produção, também na área de programação neurolinguística, porém desta vez voltada para a área docente, para aquelas pessoas que se interessam no mundo das palestras, no mundo do campo da docência, algumas ferramentas, algumas estratégias da programação neurolinguística para potencializar, melhorar, aperfeiçoar, dinamizar a exposição dos conteúdos programáticos. A nossa terceira contribuição vem dessa obra inicialmente, a nossa primeira edição, é Um Assalto e Seu Reagir, um Guia de Sobrevivência, que em equipe ou em coautoria com o Tenente Coronel Álvaro Cavalcante e o Sargento Valdomiro Bandeira, nós fizemos pesquisas desde 2013, começamos a catalogar, estudar, analisar casos somente de roubo e latrocínio ocorridos aqui no Brasil, para entender um pouco melhor a dinâmica desse tipo de crime. E aí demos um destaque, uma ênfase, um capítulo específico para os policiais, militares, civis, federais, rodoviários federais, guardas municipais, enfim, que foram vítimas de crimes de roubo ou latrocínio exclusivamente fora de serviço, reforçando todos os casos envolvendo policiais no Brasil. Então, nossa contribuição para que possamos melhorar, ampliar a capacidade de sobrevivência. O ideal é sempre não ser vítima, mas sabemos que isso está no campo da utopia. Porém, em acontecendo, como aumentar as chances, né, de sobrevivência dos policiais e dos cidadãos nesse tipo de cenário, roubos e latrocínio. Outra contribuição que fizemos, estudamos aqui as mortes, o que eu chamo de mortalidade, são os casos de mortes policiais por causa natural, e vitimização quando são mortes por causas externas, acidente de trânsito, homicídio, latrocínio, lesão corporal seguida de morte. Então estudamos todas as mortes de policiais e militares da ativa de 1990 até 2021, o livro,
né, e dos policiais veteranos, policiais militares veteranos. E aí fizemos uma espécie de um diagnóstico do perfil, das características da mortalidade dos policiais militares da Paraíba, ativos e veteranos. E daí acabamos, vamos dizer assim, estipulando, né, ou refletindo sobre o seguinte binômio. Eu tenho colocado que o policial militar praça do sexo masculino da Polícia Militar do Estado da Paraíba, que conseguiu ultrapassar 66 anos de idade e 14 na reserva remunerada, ele já está flertando com um milagre. Ou seja, esse livro aqui nos autoriza, nós estudamos mais de 2.500 atestados ou certidões de óbito dos policiais militares da Paraíba e temos alguns achados interessantes. Um achado que eu vou destacar é que nenhuma das nossas policiais militares femininas, até o momento em que gravamos esse vídeo, início de 2025, morreu por causa externa. Todas as policiais militares femininas da Paraíba morreram por causas naturais. Outro ponto que merece destaque na pesquisa também vai para as mulheres policiais militares femininas da Paraíba, é que não temos, como eu disse anteriormente, nenhum caso de suicídio. Então, provavelmente, nós sejamos a única corporação que de 1990 até o presente momento, início de 2025, não registramos nenhum óbito de policiais militares femininos por causa externa, em particular também o suicídio. Essa outra obra ela é uma contribuição coletiva, nós contribuímos aqui com um capítulo, né? E nesse capítulo nós estudamos, pesquisamos os casos exclusivamente dos policiais que morreram com suas próprias armas de fogo. Então, lamentavelmente, infelizmente, não é fato isolado. Nós temos dezenas de casos em que os policiais militares, policiais civis do Brasil, perdem a vida com o seu próprio instrumento de trabalho. Isso tanto em serviço quanto fora de serviço. E aí fizemos a contribuição com um capítulo abordando essa temática nesse livro, Atividade de Polícia e Uso da Força. Outra contribuição coletiva vem com essa obra, organizada pelo professor Dr. Rogério Greco, né, e o major da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Leonardo Novo. Sistema Jurídico Policial. Nessa obra nós contribuímos com um capítulo abordando a programação neurolinguística aplicada à atividade operacional. O próximo livro é uma edição atualizada do livro É um Assalto, em que nós ampliamos a amostragem que usamos para a primeira edição, né? E aí na segunda edição já fizemos a ampliação do número de casos que estudamos. A linha mestre continua sendo a mesma, ou seja, estudar os crimes de roubo e latrocínio no Brasil, a característica desse crime, estando a vítima a pé, estando a vítima em carro, estando a vítima em motocicleta e, como disse, um capítulo especial para os policiais vítimas desse tipo de delito fora de serviço. A outra obra trata-se também de uma obra coletiva, Suicide by Cop, suicídio de policial e suicídio noutra perspectiva. Aí fizemos em equipe, né, em coautoria com o coronel da Polícia Militar de São Paulo, Márcio Santiago Higashi Couto, e o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, José Edi Paixão de Souza. A temática dessa obra é o fenômeno do suicídio. Porém, o suicídio ele basicamente dividido nas seguintes perspectivas: o suicídio da população em geral, o estudo da suicidologia, suicídio de policiais de forças de segurança do Brasil, Estados Unidos, França, Portugal, Áustria. Nós fizemos um apanhado, vamos dizer assim, de várias pesquisas científicas sobre esse fenômeno nas forças de segurança, e o viés ou a linha de raciocínio do Suicide by Cop, que é um fenômeno, de forma aqui resumida, um fenômeno policial ou um fenômeno criminal em que pessoas, pelas mais diversas razões que abordamos no livro, eles
adotam posturas hostis, forçando as forças policiais a matarem, né? Ou seja, exemplos práticos: uma pessoa aponta uma arma, um simulacro, né, uma arma de brinquedo, para um policial, dizendo que vai matá-lo. Uma pessoa aponta uma faca e, por mais que o policial insista que ele solte aquela faca, solte aquele objeto, ele continua com ações hostis, inclusive indo para cima, né, do policial. Então isso é um resumo do que nós chamamos, pode ser classificado como o fenômeno do suicide by cop, ou seja, a pessoa não tem, vamos usar o termo aqui, coragem de suicidar das formas tradicionais, se intoxicando, enforcando, dando um tiro em si próprio, e aí ele provoca um policial a praticar esse ato. É isso que nós abordamos nessa obra. E a nossa contribuição mais recente, aqui em coautoria com o capitão Chaves, né, Davi Chaves, nós estudamos as sentenças da Justiça Militar Estadual, né, nesse livro Publix Resiste, Leis, Julgamentos numa Justiça Militar Estadual, em que estudamos 100%, ou seja, todas as sentenças da nossa Justiça Militar Estadual envolvendo os policiais militares no período de 2015 até 2024. E traçamos, diagnosticamos as características desses julgamentos. Evidentemente, fizemos aí as várias variáveis. De forma resumida, nós temos, por exemplo, fizemos um ranking entre os crimes mais denunciados do Código Penal Militar e os crimes mais condenados. Apenas para ilustrar, o crime de lesão corporal no período de 2015 a 2024, ele foi o crime do Código Penal Militar mais denunciado. Porém, no ranking dos 10 mais, ele ficou em 6º lugar dos mais condenados. De outro modo, crítica indevida a superior, desrespeito a superior, esses 2 delitos, eles ficaram nas 2 primeiras colocações dos 10 mais condenados, embora não estavam entre os 10 mais denunciados, mas estavam aí do 6º lugar em diante. Ou seja, qual a linguagem, qual a interpretação que nós fazemos? A nossa Justiça Militar Estadual, ela é bem rígida com os crimes envolvendo afronta à hierarquia e disciplina. Outro achado bem interessante que encontramos é que as juízas militares que funcionaram em determinados períodos, elas votaram proporcionalmente mais pela condenação dos policiais réus do que os juízes. Inclusive na obra, evidentemente, nós não citamos nome de ninguém, não dá para identificar quem são os juízes, mas um desses juízes militares que é tido, né, vamos dizer assim, como bastante rigoroso, e hoje ocupa aí o cargo de desembargador, enfim, teve proporcionalmente mais absolvições, ou seja, ele votou mais pela absolvição do que pela condenação. Então são alguns achados de pesquisa bem interessantes que fizemos nessa obra. E enquanto nós gravamos, nós estamos já lançando a 3ª edição do livro É um Assalto e Seu Reagir. Esse livro, nós já podemos até dizer assim, ele é um livro referência, é um best-seller na área policial, de treinamento e capacitação, tendo em vista que os amigos, né, da Polícia Federal, da Academia Nacional de Polícia, da Universidade da Polícia Rodoviária Federal, a UniPRF, as polícias das 27 unidades federativas, né, usam esse livro essa obra como referência, e em particular essa 3ª edição, ele já vem devidamente ampliado. Nós fizemos o aumento, né, da amostragem de pesquisa, chegamos a 2.000 casos de policiais vítimas de crimes de roubo ou latrocínio no período de 2017 até 31 de dezembro de 2024, incluindo já os dados mais atuais, né, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que a partir de 27 de dezembro de 2023 começou a catalogar esse tipo de indicador. Que indicador? As mortes violentas de policiais e o suicídio de policiais. Então faz parte agora
dos 28 indicadores que são acompanhados, mensurados, analisados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. E aí colocamos também na obra. E delineamos aí também um quinto tipo de policial vítima, né? Nós temos os policiais vítimas, nós chamamos de vítima direta, vítima indireta, vigilante, diligente e vítima de crime evitável. São as nossas contribuições no mundo acadêmico. Então, como eu disse anteriormente, nosso propósito agora é devolver, compartilhar esse capital intelectual com as gerações que estão iniciando aí na atividade policial, seja ela policial militar, civil, federal, rodoviária federal, as guardas municipais, polícia penal, próprio corpo de bombeiros, enfim. E estimular sempre ao estudo, à pesquisa, aqui em coautoria, né, com o nosso tenente-coronel Álvaro Cavalcante e o sargento Valdomiro Bandeira, nós usamos a expressão TBE, treinamento baseado em evidência, ou seja, estimulamos, incentivamos aos docentes policiais, aos professores nas áreas, né, e nos cursos policiais, que sempre busquem, ao abordar determinado conteúdo teórico, trazer evidências empíricas, pesquisas, enfim, para que o aluno ele sinta, ele perceba, ele assimile que aquele conteúdo teórico tem proximidade com a realidade prática que ele vai se deparar logo em seguida aí, ao terminar o curso ou ainda nos períodos de estágios. Então, basicamente, essas são as nossas contribuições aí de cunho acadêmico, de cunho intelectual. E para finalizarmos aqui essa série de vídeos, não posso me furtar de prestar a melhor continência policial militar ao nosso coronel reformado João Batista de Lima. É o nosso espelho, é o nosso guia, como nós chamamos carinhosamente aqui na nossa Academia de Letras dos Militares Estaduais da Paraíba, que atualmente é presidida pelo coronel veterano do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, José Valber Rufino Tavares. Nós sempre, de forma carinhosa, atribuímos ao coronel Batista o nosso historiador mor. E aí nós rogamos a Deus, né, que continue dando saúde, dando essa energia, esse entusiasmo, esse amor, esse carinho, esse zelo que o coronel Batista faz não só para a Polícia Militar da Paraíba, de onde ele é oriundo, né, mas para as polícias do país como um todo, porque esse trabalho brilhante de resgatar a história, de preservar a história, a memória, os feitos notáveis, especificamente com mais detalhes da Polícia Militar da Paraíba, mas das polícias como um todo. Então, coronel Batista, sinta-se, né, e receba a nossa melhor continência por esse trabalho, não só pelo trabalho, mas por toda a sua trajetória profissional. Fazendo aqui um rapidíssimo resumo, vou apenas destacar 3 funções que o senhor exerceu para que todos, né, conheçam. O senhor teve a oportunidade de ser comandante operacional do choque na década de 80, foi também um dos precursores do pelotão especial do choque, comandante do 2º Batalhão, foi comandante do nosso então Centro de Ensino, que atualmente tem a nomenclatura de Centro de Educação, chegou ao posto de subcomandante geral. Como eu disse, para fazer aqui um rápido resumo, para mostrar que o nosso coronel Batista tem uma vastíssima bagagem operacional, de gestão e intelectual. E a contribuição com o nosso livro de cabeceira, né? O livro A Briosa, que conta aí a história da Polícia Militar. Então, renovando, reforçando, reiterando, coronel Batista, nosso melhor agradecimento, nossa melhor continência policial militar, por todo esse amor, todo esse zelo, todo esse seu carinho de preservar e resgatar a história e a memória da Polícia Militar da Paraíba. E quero finalizar incentivando, estimulando aos nossos policiais militares em início de carreira, os que já estão aí próximos de cumprir a sua etapa, que vale a pena se dedicar, vale a pena amar aquilo que se faz, vale a pena investir em educação, em treinamento, vale a pena investir também na sua família. Aqui quero fazer um registro todo especial ao meu oxigênio, como carinhosamente chamo minha rainha, né, Josefine, que vem nos acompanhando com toda a sua paciência, todo o seu amor. Destacar
a paciência também de Juliane, João Pedro, Júlia, Pedro Elias, são os nossos esteios também. E quero deixar como parte final as expressões: voltem vivos para casa e em liberdade. E se um dia lhe perguntarem o que você fez no seu tempo de caserna, no seu tempo de atividade, no serviço policial, independente de qual corporação você pertença, sempre procure responder: fiz o meu melhor com as condições que tinha para que outros vivessem mais e melhor do que eu. Então, com essas palavras, reforço e renovo, reitero o agradecimento ao nosso coronel João Batista de Lima por todo esse carinho, todo esse amor, todo esse incentivo, e incentivo a todos: voltem vivos e em liberdade para casa. Vale a pena servir, vale a pena ser policial militar da Paraíba e do Brasil. Estejam sempre com Deus. Muito obrigado e minha melhor continência policial militar. Como vimos nessa série de vídeos, Odivan, durante o tempo que prestou serviço à Polícia Militar, foi um oficial exemplar, com muita aptidão para atividades operacionais, estudioso desse tema, com habilidades na prática de instrução e de ensino, o que lhe conduziu à condição de escritor, pesquisador, palestrante e professor. Além dessas qualidades, Odivan é um respeitável cidadão, amigo, leal e solidário, além de ser um exemplar cristão. Registro essa oportunidade minha gratidão a Odivan pelas palavras elogiosas que fez a meu respeito neste vídeo, o que, na verdade, é fruto do espírito generoso do companheiro. Muito obrigado, Odivan. Por fim, faço uso das palavras de Odivan para concitar todos os integrantes das Forças de Segurança do Brasil a seguir as normas técnicas por Odivan pregadas, para que possamos sempre voltar para casa vivo e sem perigo de perder a liberdade.